O Ação Nacional está de volta. Hoje nós estamos falando sobre gestão de carreiras. Nossa entrevista é com a especialista em liderança Maria Elisa Moreira. Bom, Maria Elisa, uma agência de comunicação estrangeira que entrevistou mais de 6 mil pessoas em 12 países revela que as pessoas estão considerando aí funcionários de todos os níveis para cargos de liderança, em vez de somente aqueles do topo da hierarquia. Isso é real mesmo? Porque é uma tendência das empresas, por exemplo, antigamente eu acho que existia uma coisa assim, você primeiro tem que galgar todas as fases operacionais da sua empresa para você chegar a ser um diretor ou um coordenador daquela área. Hoje isso está meio em desuso ou não? Como é que é assim, para a empresa adotar uma medida dessa, de destacar um líder? A gente vê no mercado diversos modelos, tá, Júnior? A gente tem desde os modelos mais tradicionais e bem hierarquizados, onde as pessoas têm que necessariamente passar, às vezes, por áreas técnicas para assumir cargos estratégicos dentro da organização. Até porque assumir o cargo estratégico pressupõe um conhecimento técnico de algumas funções ou de alguns equipamentos. A gente percebe em algumas empresas esse modelo mais tradicional, sim, mais hierarquizado e mais com essa coisa do eu tenho que ter tido uma vivência anterior para. De modo geral, e eu conheço essa pesquisa, ela é uma pesquisa muito atual porque ela vai dizer o seguinte, a empresa está em busca de talentos, né? As empresas hoje elas olham para as pessoas que têm o talento para liderança. Veja bem, e talento aqui eu não estou dizendo que nasceu com né, aquela imagem que a gente até já conversou em outro programa, nossa, nasceu com a estrela, esse abençoar, não, nada disso. Quer dizer, você tem ali pessoas que têm características pessoais e técnicas também, né? Habilidades técnicas e pessoais, que compõem um conjunto de competências, digamos assim, que a torna de fato uma pessoa especial e imprescindível para a organização. E aí pouco importa se essa pessoa está num cargo mais operacional, se ela tem uma formação acadêmica diferenciada. Se as organizações hoje entendem que onde quer que essa pessoa esteja, ela vai dar alguma contribuição relevante, existe o que a gente chama de investimento na formação dessa pessoa. E é muito interessante que às vezes ao invés de dar um cargo diretamente, as empresas dão projetos para que aquela pessoa experimente algumas variações, por exemplo, no seu trabalho de especialista. Então, eu vou te dar um exemplo concreto, né? Certa vez eu estava numa atividade, numa consultoria, né? A gente presta algumas consultorias, e era uma loja de varejo. Nunca vou me esquecer porque me chamava muita atenção que era uma joalheria. E vender joia não é como vender arroz e feijão. Vender joia é uma coisa difícil, né? Não é uma coisa... eu entro lá, agora quero comprar uma joia. Não. E, em geral, os vendedores de joalheria são pessoas muito especializadas e são vendedores, de fato, né? São pessoas que se especializam naquilo e são aguerridos, são pessoas muito, muito guerreiras, né? São pessoas assim, que fazem daquele trabalho, de fato, a sua missão. E havia, naquela loja, uma loja relativamente pequena, uma funcionária que se destacava, né, pela cordialidade dela com os colegas, ela era benquista pelos colegas, etc. E era a melhor vendedora. Então, ela era não era uma vendedora, ela era a vendedora da loja, da rede. Inclusive, era uma rede, uma pequena rede que tem no Brasil, e aí essa pessoa se destacava, inclusive, nas redes. O proprietário da loja, né, com o intuito de dar, de fato, uma premiação para essa boa funcionária, ele a coloca num cargo de gerente de loja. Só que ele esqueceu de um detalhe importantíssimo, ele esqueceu de preparar a equipe e esqueceu de preparar esta moça. Ela, obviamente que ela é vendedora, uma vendedora, ela vem como um trator em cima dos colegas, né? Vamos lá, bater meta, vamos lá. Ela veio com a mesma energia de vendedora, ela vem com essa mesma energia para ser líder. Não digo que ela não tenha que ter essa vitalidade para ser, só que ela equivocou-se um pouco na forma de comando, em como ela orquestrava as pessoas, como ela distribuía as tarefas. Ela, obviamente, não se distanciou das vendas. Ela não era mais vendedora, mas ela interferia no processo de venda das colegas. Às vezes ajudava, às vezes não ajudava. Então, houve um equívoco muito grande
consequência, né? Então, assim, fazer uma análise de curto prazo aí. No mês seguinte, as vendas caíram, obviamente, porque você tem aí a sua melhor vendedora não vendendo, e você tem uma equipe muito descontente com uma figura que até então era camarada, era uma pessoa próxima, amiga, mas que naquele momento, por um despreparo, por um descuido mesmo de gestão, ela não teve ali as orientações adequadas de como era ser líder. Resultado, a gente obviamente fez um trabalho de médio prazo, reverteu-se essa situação, essa pessoa entendeu sim que ela tinha talentos para a liderança e foi preparada, mudou de loja, se desenvolveu, né? Mas por entender que ela tinha talento de fato. As empresas, estou dando um exemplo de varejo de uma loja específica, mas assim, é interessante a gente perceber assim, qual é a cultura da sua empresa, onde você trabalha, como é essa cultura? É uma cultura da diversidade, ela olha para os funcionários de uma maneira diversa, ela quer pessoas diferentes, né, nesse pool sucessório, ela quer pessoas com idades, com características diferentes, lá no topo, lá na hierarquia, então você precisa ir preparando aos poucos essas pessoas. Não é que de repente, né, toda a hierarquia da empresa vai sair, aí nós vamos colocar pessoas novas, não é isso. Tem que acontecer de uma maneira cautelosa, planejada, e isso tem que estar inserido em planos de educação continuada. Né? A gente não pode, a revelia, simplesmente promover uma pessoa sem que ela tenha o preparo, inclusive às vezes técnico. Apesar dela se destacar, apesar dela se destacar, seja no relacionamento, seja nas qualidades técnicas dela. Há de se ter preparo. Eu destacaria aqui 3 grandes preparos, tá? Assim, que, num primeiro momento, até ancorada por um autor que eu também gosto, que é o Rancharan, ele vai dizer o seguinte: a primeira coisa que a pessoa tem que olhar é para como ela vai administrar o tempo dela. O tempo dela, quando ela é um funcionário, quando ela é um especialista, o tempo dela, ela administra esse tempo de um jeito. Ela vai cumprir tarefas, ela vai executar processos. Quando ela se torna um primeiro gestor, né, quando ela assume liderança, o tempo dela é outro. O tempo dela agora é para reuniões que antes ela não tinha, é para dar feedbacks, é para orientar as pessoas, é para delegar, é para distribuir as tarefas com planejamento. Ela tem que administrar o tempo dela diferente. Então, talvez o primeiro aprendizado seja como é que você, quando assume o seu cargo, administra o seu tempo. Outra coisa importante, você valoriza a sua nova função? Qual é o peso da sua função? Esse é um aprendizado também, né? Eu tenho que aprender que este meu novo papel é importante. Então, o que eu preciso aprender junto com este meu novo papel? Sei. Então, eu tenho que aprender. Eu não sei legislação trabalhista e agora eu vou ter que saber. Então, aprenda. Eu não sei como conduzir uma reunião. Então, aprenda. Se você vai ter que fazer isso nesse novo papel. Nesse caso que você citou, por exemplo, a pessoa, ela simplesmente começou a cobrar da outra que atuasse da forma que ela atuava na venda. Exatamente. E muitas vezes, em vez de ela poder, então, auxiliar aquela pessoa a se desenvolver a competência do jeito que ela faz. O papel dela agora não é de fazer igual, é de fazer de fazer em parceria, mas não mais fazer pela pessoa. Né? E é muito comum isso acontecer. Uma terceira dimensão que o Rancharan vai trazer, que é importante, é assim, o que você precisa aprender de novo nessa nova função? Então, essa moça, por exemplo, ela não aprendeu que ela tinha que fazer liderança, que ela tinha que exercer o papel dela de gestora, porque esses dois papéis, eles se combinam, né? Gestora de processos, de finanças, de organização da loja, por exemplo, nesse exemplo que a gente está trazendo, e a questão de inspirar as pessoas, delegar com equidade, planejar com serenidade, ter a equipe próxima. Então, são 2 papéis e 2 atribuições que, ao assumir o cargo de primeira gestão, eu tenho que trazer para muito perto. Sem esse aprendizado, Júnior, a gente percebe os equívocos que as empresas fazem com elas mesmas e com as pessoas, no intuito, às vezes, de promovê-las sem dar as condições de temperatura e pressão adequadas para que ela possa desenvolver o seu trabalho, né? Uhum. A pesquisa que a gente falou agora, que identificou essas 5 características principais de um líder eficiente, tem um dos tópicos aqui, que a gente vai até esmiuçando todos eles, em tipo liderar pelo exemplo, comunicar-se de maneira aberta e transparente, admitir seus erros. Tem um deles aqui que é trazer à tona o que os outros têm de melhor. Isso é muito legal. Isso é importantíssimo. Eu diria que é fundamental. E é difícil, viu, Júnior? Não é fácil. Não é fácil? Não é fácil, tá? Se a gente pudesse trazer, assim, além daquele paradoxo, né, que a gente já falou, aquele dilema, eu sou promovido
como bom especialista, eu tenho que deixar aquilo que eu faço para ser um bom gestor. Outro dilema é esse, é você conseguir engajar as pessoas em projetos relevantes para elas, em que elas se sintam de fato respeitadas, valorizadas, que elas se sintam dando uma contribuição importante para ela e para a organização, e o líder tem que saber fazer isso. Portanto, se ele ficar preso à sua atividade operacional anterior, ele não vai conseguir ligar esse radar. E aí ele não vai conseguir colocar as pessoas certas nos lugares certos, né? Porque ele vai estar tão preso ainda no seu... Por isso no que seu, ele tem que deixar, né? Ah, porque aquela planilha que eu criei, que eu fiz, tá, delega isso para alguém, vai fazer melhor que você, que bom, ótimo, deixa o ego de lado um pouco, né? E o líder que... Se a pessoa quiser modificar aquela planilha, vamos, para melhor. Dá uma dor no coração, mas isso, modifica, né? Vamos lá, vamos tentar uma coisa nova. O teu papel agora é muito mais tático, mais estratégico do que operacional. Então, essa possibilidade de mudança, ela impacta em novos aprendizados. O líder que não quiser aprender, né, a pessoa que não quiser aprender nada de novo, dificilmente ela vai ser um bom líder. Porque, assim, liderança exige uma disposição muito grande para o aprendizado. Você tem que, às vezes, lidar... uma das atribuições grandes do líder, né, que vem aí nessa pesquisa, a questão de saber fazer gestão de conflito. E se você não está antenado aos conflitos que acontecem, como é que você vai fazer a gestão, ou resolver, ou minimizar, ou aplacar esses conflitos, né? Essas situações, às vezes, que são corriqueiras do dia a dia, mas que o líder tem que estar atento. Ele não pode deixar as questões que são, às vezes, de relacionamentos interpessoais interferir no projeto maior da organização. Isso acontece com muita frequência, infelizmente, né? Ele tem que estar atento a isso. Nós vamos agora para um rápido intervalo. A gente vai voltar com essas 5 questões aqui, que é muito interessante, que vale a pena a gente ir discutindo cada uma delas. Com certeza. Então fique com a gente vai para um intervalo e voltamos já. Ótimo.